Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o modo manual do câmbio da Captiva, ou modo sequencial, modo esporte, né? Tem várias formas de chamar. Mas antes eu queria mostrar um pouco melhor esse câmbio. Acho que grande parte dos carros automáticos, o procedimento que eu vou, né, mostrar um pouco agora, acho que vai ser igual para todos eles, basicamente. Primeiro a gente tem a letra P, que é o parking, que é vamos colocar assim, uma marcha de estacionamento. A letra R, esse símbolo aqui não é nada. Letra R é ré, letra N é neutro, letra D é drive, que seria o modo automático, e a letra M manual, que seria o modo Sport, onde você mesmo faz a mudança de marchas. Para você tirar o carro da letra P, o câmbio não movimenta. Esse aqui é o botão da trava do câmbio. Com o carro parado, para sair da letra P, nem com a trava você consegue movimentar. Você tem que pisar no freio e aí a trava fica habilitada para você pressionar ela e conseguir tirar o câmbio do P. Vamos colocar no R, por exemplo. Aqui no R ela ativa automaticamente a câmera de ré, né, com sensores. E da ré você não consegue voltar para o P mais, só acionando a trava. Agora do R você consegue descer para o neutro, para o D e para o manual. Para o manual não vai descer agora porque eu estou com o carro desligado. Com o carro em funcionamento você consegue passar liberado. Como o carro está desligado, ele só passa com a trava. Então nessa sequência aqui, N, D e M, você consegue transitar entre elas tranquilamente. Para voltar para Ré, só com a trava. E a mesma coisa para o P. Para que serve essa trava de segurança? Eu acho que basicamente seria porque se você está aqui, vamos colocar 100 km por hora, né? Aí por algum motivo você quer colocar no neutro, na estrada, 100 km por hora. E você vai sem querer, puxa demais para cima e engata a ré. Imagina você a 100 km por hora e você engata a marcha ré. Acho que o carro dá até pirueta, dá até cambalhota. A mesma coisa o P. Você tá andando e você aperta o P, ele trava todo o câmbio explode. Voa parafuso para todo lado. Então é basicamente isso, essas travas de segurança. Eu acho que todos os carros automáticos têm esse mesmo sistema, né? Um sistema mais de segurança mesmo, de proteção para o próprio condutor não cometer besteira sem querer. Agora no modo manual, por aqui você mesmo faz a mudança de marchas. Só que tem uma questão importante, é que você não consegue mudar livremente, né? Aqui você vai subindo e descendo as marchas. Deixa eu mostrar aqui no painel. Ó, marcha 2, 3, 4, 5, 6, né? O câmbio de 6 marchas. Vamos voltar. 5, 4, 3, 2, 1. Quando você põe no modo D, ele vai para o D. Agora no modo manual é o seguinte, você consegue desenvolver as marchas aqui para cima e para baixo. Vamos colocar um exemplo como na estrada, né? Só que você não consegue fazer isso livremente. Se você tiver a 100 km por hora, por exemplo, e o câmbio estiver na quinta marcha, você consegue mudar para a sexta, ou você consegue adiantar para a quarta, talvez, dependendo do giro, até para a terceira. Agora, você não consegue diminuir para a segunda, por exemplo, porque isso aí danificaria o carro, né? Você a 100 km por hora, com o giro lá em 3.000 RPM, 3, 4.000, você reduz para a segunda, né? Então você vai danificar o câmbio. Então a própria Captiva tem esse sistema inteligente, né, que vamos colocar assim, que adequa esses deslizes também, né? Você pode abaixar aqui da quinta para sexta, você pode subir, ou pode abaixar para quarta, para terceira. Para abaixo disso você não vai conseguir, né?
Agora depende da velocidade. O que acontece? O próprio carro ele consegue entender, o sistema, o módulo do câmbio, ele consegue entender a sua velocidade, o seu giro, para não deixar você reduzir demais ou aumentar demais. Por exemplo, se você tiver a 20 km por hora, você consegue subir a marcha aqui até a sexta. Só que o carro ele não passa. Ele não aceita a sexta marcha. Ele mantém numa marcha razoável, né? Você está a 20 km por hora e está aqui na segunda, você consegue subir para a terceira, para a quarta. Para a quinta e para a sexta ele já não vai nem considerar. Você consegue subir, ele muda no painel, só que o módulo do carro ele não aceita essa mudança. Então é isso. Você consegue movimentar livremente aqui as marchas para cima e para baixo, tanto na cidade quanto na estrada, mas com essas ressalvas, né? O carro não te deixa fazer loucuras. Por exemplo, se você está num carro manual, por exemplo, você está na estrada de quinta, você consegue reduzir para segunda? Consegue. Você vai pressionar a embreagem, vai engatar a segunda, mas na hora que você tirar o pé da embreagem, o carro vai travar de uma vez, vai dar aquela brecada e com certeza vai danificar o câmbio. Você vai estar num giro alto e vai reduzir de imediato. Então, né, apesar do câmbio manual você conseguir fazer, você não deveria, né? É um dano inevitável. Da mesma forma o câmbio manual. Só que o módulo, o módulo de inteligência, né, do câmbio, ele te inibe de fazer isso. É isso aí, pessoal. É uma informação bem simples, né? Acho que todo mundo já sabe disso, mas valeu para esclarecer quem tiver dúvida. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais.